Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui é onde nós gastamos o nosso tempo só com coisa boa. Usamos o nosso tempo para louvar, para nos concentrar, para falar com Deus, para ouvir louvores, estudar e aprender um pouquinho mais de coisas importantes. Tudo para a honra e glória do Senhor. E começamos agora mais um quadro sobre curiosidades da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E já começamos com a nossa primeira curiosidade. Você sabia que a Bíblia em português só surgiu no século XVIII? Sim, a primeira Bíblia em português surgiu em 1748, cerca de 300 anos depois da primeira versão impressa. Lembre-se da Bíblia impressa, a Bíblia que ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Nós já vimos isso aqui no canal. Informação importante também, mas que todo estudioso da Bíblia já sabe, é que a Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico, que é a língua oficial de Jesus. Você sabia que a Bíblia nem sempre foi dividida em versículos e capítulos, ou em capítulos e versículos? Pois é, quando a Bíblia foi juntada, os livros foram juntados para se tornar aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia, a nossa biblioteca de mão, ela era formada simplesmente pelos livros, foram juntados tudo continuamente. Não tinha assim a divisão que nós encontramos hoje, capítulos e também versículos. Foi ali por volta de 1227 que o inglês Stephen Langton fez o quê? A divisão daqueles livros em capítulos. A partir daí, então, pôde-se ler a Bíblia de forma mais organizada, porque antes era tudo contínuo. Aí tinha-se os livros, cada um como eles são apresentados hoje, e também a divisão dentro deles, os capítulos. Mas os versículos que nós tanto gostamos de decorar só veio ser nos apresentado cerca de 300 anos depois. Foi Robert Stephanus que fez a divisão dos capítulos da Bíblia em versículos. Então foi ali por volta de 1527 que, com certeza orientados pelo Espírito Santo, que essas duas pessoinhas fizeram a leitura da Bíblia ainda mais simplificada, de fácil mais acesso para nós, dividindo aqueles livros que eram contínuos em capítulos e versículos. E agora, para continuar, qual é o maior e o menor versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, que conta ali as façanhas da rainha Esther. Apesar de não ser um livro muito grande, um livro que está ali entre Neemias e Jó, o livro da rainha Esther traz o maior versículo da Bíblia. Aqui na minha Bíblia eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Claro, é uma Bíblia com letra gigante, mas ele traz aqui capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8 do livro de Esther, versículo 9. É o maior versículo da Bíblia. Na minha Bíblia são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas no versículo 9. Realmente é um versículo bem grande. Para você que não leu ainda, eu aconselho você ler, o livro de Esther, que traz aí as façanhas da rainha Esther, para que a gente possa se inspirar nela. Assim como toda a Bíblia. Mas e agora, sem mais delongas, qual é o menor versículo da Bíblia? Esse versículo tem apenas 11 letras. É um versículo que demonstra tristeza, mas também demonstra logo após muita alegria e vida. O menor versículo da Bíblia está ali em João 11:35, que diz assim: Jesus chorou. O versículo traz apenas 11 letras e em algumas versões, uma versão católica pode trazer escrito assim: Jesus começou a chorar, mas ainda assim é um versículo pequeno e considerado João 11:35 o menor versículo da Bíblia, que demonstra ali um sentimento e a reação de Jesus e constatou que Lázaro estava morto. É claro que ele já sabia que Lázaro estava morto, mas é quando ele chegou ali no local onde estavam as irmãs de Lázaro, Marta e Maria e os outros amigos, estavam ali chorando e tristes pela morte de Lázaro, sem eles saberem que Jesus tinha chegado para ressuscitar Lázaro. Já que nós estamos falando aí em maior e menor, vamos falar agora qual é o maior capítulo da Bíblia e o menor versículo da Bíblia. Você sabia que ambos deles, o maior e o menor, ficam em Salmos? Pois é,
O maior livro da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, aliás, é o Salmo 119. Ele tem 176 versículos. Vale a pena você ler, se não leu ainda, e se já leu, leia de novo, estude de novo e se concentre e medite na palavra do Senhor. Pois o Salmo 119, ele é um salmo muito poderoso, ele fala sobre a importância da palavra de Deus, a relevância e autoridade da palavra de Deus, que a palavra de Deus tem na vida das pessoas. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. E o menor capítulo da Bíblia? O menor capítulo é o Salmo 117. Gente, apenas 2 versículos. Dá até para falar decorado. Mas eu não vou falar decorado não, eu vou ler para você, tá? Para ser mais fácil, para simplificar o negócio. Bom, eu vou ler aqui na minha Bíblia. O Salmo 117 é muito lindo. Presta atenção aí, ó. Vem comigo. Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Versículo 2. Porque imenso é o seu amor leal para nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos é sempre maravilhoso. Esse é o Salmo 117, o menor salmo da Bíblia. Para você que gosta de salmos, aqui no canal Ideia.motiva, eu tenho uma playlist onde eu trago alguns salmos. Tem poucos ainda, mas são salmos bem legais, salmos relevantes para a nossa vida. É uma oportunidade assim, quando você não quer ler, mas você quer só ouvir, se concentrar, relaxar ouvindo a palavra de Deus. Salmo é uma leitura muito interessante, muito gostosa, que traz crescimento e sabedoria para a nossa vida, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou trazer para você a playlist, essa playlist Salmos que tem aqui também no canal Ideia.motiva. E para finalizar este momento onde nós estamos falando um pouquinho mais sobre de Gênesis, Apocalipse, curiosidades da Bíblia, você sabia que o termo não temas ou não tenha medos em algumas versões, ele aparece na Bíblia 366 vezes. Não temas ou não tenhas medo é para uma vez para cada dia do ano e ainda sobra uma vez para o ano bissexto. Gosto muito de um versículo da Bíblia que traz a força desse tema, não temas, que é Isaías 41:10, que diz, não temas, pois eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o seu Deus. Eu te sustento, te fortaleço e te levanto com a minha mão direita fiel. Amém. E nós ficamos hoje por aqui no nosso quadro de Gênesis, Apocalipse, curiosidades da Bíblia. Se você gostou, curte aí, compartilha. Clica aí no sininho para você estar recebendo tudo que acontece aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e dá uma passeada. Aproveita e já dá uma passeada aí, porque tem várias coisas aí no nosso canal, várias playlists, porque aqui é onde nós podemos orar, nos concentrar, meditar, ouvir louvor e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo.